as suas mãos aqui, igreja, amém? Vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, ó Pai. Continuamos, Senhor, desejando, ó Pai, a Tua presença. Continuamos, Senhor, aqui desejando ouvir a Tua voz, Pai. Pai, nós como igreja em unidade, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor use o Teu servo nesta noite. Que aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, Pai, Ele possa transmitir para cada um de nós aqui, ó Pai, com ousadia e autoridade, ó Pai. E que o Teu nome continue sendo glorificado através da vida do Teu servo, Senhor. Abençoa a casa dele, Pai, continua dando sabedoria para ele. Abençoa sua esposa, seus filhos, o ministério que o Senhor confiou na vida dele, Pai. Nós como igreja, ó Pai, nesta noite, nós cremos que o Senhor falará aos nossos corações. Usa Teu servo e abençoa ele em todas as áreas, para a glória do Teu nome, Jesus. E toda a igreja diz amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Noite maravilhosa, porque eu sinto a presença do dono de tudo isso. Eu sinto a presença para quem é o culto. É a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Obrigado por essas portas abertas. Obrigado por cada família que está aqui. Obrigado pela minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho que dizer obrigado. E aí, esse louvor fica na cabeça, né? Olha só quem vem aí. É Ele andando sobre as águas. É o nosso Senhor Jesus. Minha esposa falou, eu estou arrepiado com a presença. Eu também. Eu também. A noiva está linda como sempre, porque é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo, nosso Senhor. Quem está feliz com Jesus? Ô glória! E quem Jesus está feliz com você? Nossa, mas ficou silêncio. Por que diminuiu? Quando a gente fala assim, quem está feliz com Jesus, todo mundo, oh glória! E quem Jesus está feliz com você? Tinha que ser do mesmo jeito, né? Amém, oh glória! Se parar para pensar, por quê, né? Paramos para pensar um pouquinho. Mas é assim, já começamos essa noite desse jeito. A palavra hoje é assim, nos faz pensar, nos faz analisar, rever nossos conceitos. E com certeza já falou comigo. Mais uma semana está falando. Deus é maravilhoso. Amém? Abra suas Bíblias então. Ezequiel, capítulo 2. Eu queria pedir para todo mundo ficar de pé um pouquinho, por favor. Você vai entender, tem a ver com a palavra. Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Disse-me, que Ezequiel falando, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo. Ele pôs em pé e eu vi o que me falava. 1 Pedro capítulo 4. Essa é a primeira parte da palavra dessa noite. Se ponha de pé, permaneça firme, fique em pé, porque Deus quer falar com cada um de nós. O Espírito vai falar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Eu não tinha falado o versículo. Está aí. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. E o 13, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém? Pode sentar. Entendeu? Duas partes aí nessa palavra, esses versículos de abertura. Permaneça em pé, que Deus vai falar com vocês. Não, agora pode sentar.
e permanecei firmes nas provações, nas tentações, nas dificuldades dessa vida. É essa a palavra dessa noite. Aleluia. Sabe, a Bíblia maravilhosa nos conta tantas histórias de pessoas, homens, mulheres, que permaneceram em pé em meio à dificuldade. Existia uma mulher com 12 anos, fruto de sangue, 12 anos sofrendo, aquele corrimento não parava, aquele fluxo de sangue não cessava, mas ela ouviu falar de Jesus e foi andando na direção de Jesus, e no mesmo instante aquele fluxo de sangue cessou quando ela tocou na hora de suas vestes. Fé, permaneceu de pé, ela não ficou numa cama deitada, não ficou murmurando, oh, vou morrer. 12 anos, 12 anos. Você que é mulher aí sabe que apenas 5, 6 dias já é difícil. Imagine 12 anos, e é uma doença, não é algo normal, natural, que todos nós sabemos que acontece. É uma doença. Ela tocou nas vestes de Jesus, o único médico dos médicos, e foi sarada. Você está no lugar certo essa noite. Continue marchando. Sabe por que eu estou de pé, irmãos? Até hoje, que eu continuo de pé? Porque é assim que a gente anda. É nessa posição. Deitado você não consegue, sentado você não consegue, dormindo também não. Então permaneça de pé, porque é só assim que a gente vai andar. Né? Tão simples. Adriano já falou aqui, a gente vai cantar uma canção simples. Às vezes nas coisas simples estão as grandes maravilhas do Senhor. Mas Deus nos alerta: cuidado, o mundo e o diabo não quer você de pé. Mas o mundo o mundo, esse mundão aí, e o diabo, que já está fazendo a festa aí, não quer ninguém, principalmente nós aqui. Por quê? Porque somos filhos de Deus, adotados como filhos. Ele não quer ninguém em pé, não quer ninguém marchando, não quer ninguém lutando. Então ele vai fazer de tudo para derrubar um cristão, um filho, um servo, vai fazer de tudo, viu? E usa essas coisas que estão espalhadas, atrativas às vezes, muitas das vezes atrativas. Mas Deus, com seu plano maravilhoso, enviou o seu Filho amado Jesus, e veio aqui, nos alertou, e muitos que estavam com ele escreveram, Mateus, João, escreveram, e abriu a boca para falar, profetizar. Olha, isso que ele fez, eu não sei como foi, a hora que foi, mas escreveram. E mais tarde, depois, mais um, o apóstolo Paulo, também aprendeu tanto aos pés de Gamaliel, sabia da lei, sabia do que era para ser feito, mas quando juntou a lei e o Espírito, a unção, ele escreveu também coisas maravilhosas sobre o nosso mestre. Ele mesmo falou que aprendeu com o Senhor Jesus no deserto, por 3 anos. Desceu fugido de Jerusalém, no cestinho das muralhas, e foi para o deserto. Naqueles 12 anos, 14 anos que seja, 3 anos ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus, está escrito aqui. Amém? E olha o que ele escreveu aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10. Uma desvantagem de cacareca é que você pega a friagem aqui também. Pega a friagem na cabeça e dá resfriado também. O pastor tinha que falar de cabelo. Mas olha a compensação, viu? Cresce rápido. Teve um jovem uma vez que falou assim: ó, o Léo está invertido ali. A cabeça dele está aqui, está invertido. E esse jovem está aqui, sentado aqui pertinho. Versículo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Olha a sabedoria. Está em pé, está tudo indo bem, está tudo feliz, está louvando, está cantando. Então vigia, irmão, porque tem alguém muito bravo com isso. E ele não está com chifre na cabeça, vestido de vermelho, com bafo, não. Ele vem para enganar. Vem para enganar. Ele está bravo que você está em pé. E no 13: não veio sobre vós tentação senão humana.
Ou seja, isso nos alegra. Tem humano aqui? Somos seres humanos. Então o que vier você tem capacidade de aguentar e resistir. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus não vai deixar. Não vai deixar você ficar caído no chão. Não vai deixar. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Esse mesmo Paulo, ainda não entrei na palavra, ó. Isso é só que Deus mandou falar essa noite aqui. Mas ó, foi liberado antes das 8, não temos tempo hoje. Pensa. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele fala sobre uma igreja que ele conheceu em suas viagens. Corinto, região da Grécia, lá, Macedônia. E uma igreja muito avivada, mas pense numa igreja avivada. Quem gosta de ler Coríntios aí, primeiro, segundo, quando fala do amor ali, tantas maravilhas. As duas cartas são cartas fortíssimas. Por quê? Era uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja que, você quer ver? 1 Coríntios, no versículo 7. É 10, 7, acho que é isso mesmo, deixa eu ver. Deixei aberto aqui na palavra, mas eu vou pesquisar aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, deixa eu ver. Não, está falando de idolatria. Então foi no começo, logo quando ele começou falando da igreja. Escreveu a carta. É aqui mesmo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. Olha o que o Paulo estava falando. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, uma igreja que tem todos os dons. E olha que nenhum dom faltar numa igreja é bênção, é como a nossa. Oh, glória! E ele fala sobre os dons em Romanos, em Coríntios, Efésios. Mas que dom é esse? Vamos ver se tem aqui mesmo. Sabedoria tem aqui? Tem. Conhecimento tem fé aqui? Tem cura? Tem. Pastor Luiz, eu sei que você vai ver esse vídeo aqui. Operar maravilhas? Tem. Dom de Deus. Profecia? Ô Neide, papai está falando. Discernir espíritos? Tem. Eu sei que o pessoal fala mais tímido assim, mas chega no ouvido e fala: isso daí não é de Deus não. Tem. Línguas, falar em línguas? Tem demais. Interpretação de línguas? Tem, mas você vê que a pessoa fica meio, parece que é acanhada. Outro dia a gente fez uma oração no monte lá, pedindo Deus que venha uma pessoa que faça interpretação de línguas assim, junto no altar, do lado do pregador, do lado do levita. Foi uma oração nossa, revelando aqui para toda a igreja. Mas tem, que eu sei que tem. Essa igreja tinha todas as coisas, mas ele chegou e falou assim: o que está acontecendo? Cuidado para não cair numa igreja tão forte. Tinha dissensões. O apóstolo Paulo escreveu aqui, no versículo 11: havia contenda entre vós. Foram falar para eles. Eles conheceram Paulo, Apolo, uma pessoa que bem vivificada, assim, pregava com alegria, passava a palavra de Deus com muito ânimo. Cefas, é Pedro, e Cristo, e ouviram falar de Cristo. E grupos ficaram falando: é Paulo, é Apolo, é Cefas. Ele chegou e falou assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Glória a Deus. Olha vocês, por isso nem o que planta é alguma coisa. Ou seja, ele acabou de falar: eu plantei. Depois ele já chega e fala assim: eu não sou nada. Eu plantei, Apolo regou, ou seja, continuou. E quem dá o crescimento é Deus. É Deus. Então cuidado para que não caia. Esse foi um alerta do apóstolo Paulo para a igreja que estava assim mais famosa da época, Corinto, que tinha tudo, não faltava nada. Aleluia. Daí eu continuei lendo
continuei lendo Coríntios, assim, Deus me usa assim. Eu vou pregar sobre um versículo que está no meio de Coríntios, eu tenho que ler Coríntios todinho, 2 Coríntios todinho, para ver o que encaixa, o que está naquele versículo. E a gente, sabe, se maravilha com essas leituras. E eu vi, além disso, que tinha muito o eu. Eucentrismo não é nada bom. Isso faz cair no ser humano. A gente começou aqui, nós estamos ouvindo a palavra de Deus para ficar de pé. Então você está ganhando ferramentas para permanecer de pé. Glória a Deus. Por que eu estou falando essas coisas? Eu não estou gostando, eu falei logo no começo. Quem está feliz com Cristo, né? E quem Cristo está feliz, já deu uma puxada. Eucentrismo não é nada bom, derruba o homem. Deus nos mostra isso no começo de sua palavra. A terra prometida tinha várias tribos ali, vários povos já habitando ali. Você quer ver um exemplo? Cananeus tem o eu no meio, Heteus tem o eu no meio, Fariseus tem o eu no meio, Amorreus, Jebuseus, Gigazeus, tudo tem o eu no meio. E Deus falou assim: o meu povo vai entrar lá e vai tirar esse monte de eu, porque eu, o grande eu sou. Você viu quando a gente estava cantando aqui? Sou eu. É Ele. Esse sou eu, é Ele. Sou eu quem sou. E aquela terra ali estava cheia de eus, fariseus, heteus. E Deus mandou o seu povo para ir lá e ó, chegou a hora de vocês partir. Estão entendendo aí? Ou ainda está meio complicado? Amém? Amém. O mestre conversando com seus discípulos e apóstolos. Mateus capítulo 6. Olha lá, Mateus já pegou a peninha. O que o mestre vai falar agora? Mateus capítulo 6, versículo 22. Vou ficar virando aqui, não, que a gente tem essa tecnologia, graças a Deus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E o 23? Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Olha o que Jesus agora está nos alertando: os olhos, onde você põe seus olhos. Cuidado, aquilo que você olha, tudo aquilo que você vê, porque ali é a luz do seu corpo. Quer permanecer em pé? Quer que essa luz permaneça forte? Cuidado onde você põe os seus olhos. E da onde que ele tirou isso? Jesus falando. E a Bíblia nos fala que os olhos dele é como de fogo, ou seja, fogo não olhava para nada que não prestasse. E se olhasse, eu creio que já queimava. Olhos de fogo. É assim que temos que ser as candeias do nosso corpo. Como é que está? Temos um exemplo aqui. Vou pegar um exemplo bem forte, bem conhecido. Davi chegou um dia, final de primavera, começo de primavera, ele tinha que ir trabalhar. Era rei, mas tinha que ir trabalhar. E o que ele foi fazer? Descansar no seu palácio. E a Bíblia nos diz que ele acordou depois do almoço ainda. Ou seja, tinha que trabalhar, porque na primavera era a tradição dos judeus. O rei de cada exército tinha que estar na frente de batalha. Tinha que estar, não é porque Davi, não. Tinha que estar. Ele não foi. E a Bíblia diz, você está pensando, Léo, como é que você sabe esse detalhe? Aqui, ó, porque eu estou lendo 2 Samuel 11. Se você ler 1 e 2, fala tudo sobre isso, até o detalhe que ele estava tirando uma sonequinha depois do almoço. Daí acordou, foi andar pelo seu palácio, viu quem se banhando? Betseba. Os olhos dele cresceu
aquela mulher. E o que aconteceu? Coisa errada. Por quê? Porque não estava no lugar certo, na hora certa, não estava. Fez do jeito dele, e os olhos fez ele cair. Caiu e doeu e machucou. Né? Tem a história do filho, tantas coisas. Mas o nosso Deus é misericordioso, e a Bíblia ainda chama que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, de Deus. Porque ele teve arrependimento, porque ele reconheceu o erro e chegou pertinho de Deus, e Deus o exaltou e levantou de novo. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas não fica caindo não, porque ao redor tem um bichão aí que não vê a hora de te pegar caído. Então não caia não caia não. Mas tem mais um exemplo. José viu a esposa de Potifar se oferecendo. Lembra José, o sonhador? Foi pregado aqui semana passada. Ele estava ali administrando a casa de Potifar, um capitão lá do Egito. A mulher ele se ofereceu. O que ele fez? Ele olhou também. Ele falou: como eu posso trair o meu Deus? Ele não pensou nem no Potifar, não pensou nem na mulher, não pensou nem nos irmãos. Como é que eu vou trair o meu Deus? E ainda tentaram fazer calúnia sobre ele, só que os olhos dele estavam fixos no Senhor. E Deus o exaltou de tal maneira que ele foi governador do Egito. E foi o primeiro, porque não tinha governador no Egito. Ele foi o primeiro que abriu esse cargo lá também. Deus faz isso, é maravilhoso. E Jesus conversando com eles ali no mesmo lugar, não sei onde eles estavam, mas vou descobrir, que a Bíblia diz sim. E conversando sobre todas aquelas coisas, falou da visão, falou dos olhos, falou de candeia, falou: irmãos, filhinhos e amados, queridos, se seu olho te faz pecar, arranca-te. Imagina essa palavra, alguém falando isso do seu lado. Se eu te faz pecar, pega ele, arranca e joga fora. E digo mais, aí, se sua mão te faz pecar, você pega ela, corta e joga fora. Nos dias de hoje, ninguém vai fazer isso. Nem ninguém está pedindo para fazer isso. Só está pedindo para você permanecer de pé e ficar firme. E receber esse alimento e guardar no seu coração. Amém? Uma pergunta que me fizeram, eu anotei aqui, eu gosto de anotar muito. Eu ando com um monte de papelzinho no carro que eu trabalho, um monte de papelzinho, 2 canetas. E Deus vai falando e eu vou anotando. Léo, o pecado do crente não é mais leve que o do mundo? O crente ali, ninguém é perfeito, não é, Léo? Você não concorda? Concordo. Ninguém é perfeito, todos nós falamos. Então o pecado do mundano é aqueles negócios pesados mesmo, lama, sujo. E do crente quando é? Então é uma coisa mais leve. Você não concorda com isso? Eu falei: não concordo. Pecado é pecado. Não existe pecadinho, não existe pecadão. E te digo mais: o pecado do crente é muito pior. Sabe por quê? Porque ele conhece a palavra. Ele não é ignorante perante a palavra de Deus. Aquela pessoa que fechou os olhos, a boca assim, ficou pensando, é isso, meu filho, é isso. Do crente é muito pior, muito pior. Mas pensar nas coisas boas também. Guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Provérbios nos ensina isso. Diz ser crente, mas vive no pecado. Pedro também escreveu, se chegar lá no finalzinho, aquelas leituras que muitos gostam de fazer, porque é tudo 2, 3 capítulos. João, Pedro, Tiago, rapidinho, você lê tudo de uma vez só. É gostoso. Mas tem tanta sabedoria e tanta importância para nós. O Pedrão escreveu. 2 Pedro capítulo 2. Vamos ver o que ele escreveu. Conhece o caminho, mas desvia-se. 2 Pedro capítulo 2, versículo 21. O Caio vai ficar bravo comigo. Você não fala o versículo? Você quer adivinhar? Olha lá. Porque melhor lhes for não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes for dado.
22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Pesado, Léo, é pesado, é sujo, né? É assim que o pecado é. É assim que o pecado é. Um cão voltar para o próprio vômito e comer. É nojento, Léo, para com essas coisas. Mas é assim que o pecado é. Conhece o caminho e ainda vai se desviar do caminho. É nojento. E uma porca que foi lavada, o dono lá cuidou dela, deixou ela bonitinha. Ela vai lá e volta, porque ela gosta da lama. Ela quer ficar na lama. Mas Léo, fala aí, por favor, algumas coisinhas mais leves, coisas boas, porque está pegando pesado. Tá bom. Então agora vem. E João, mais um lá que declinava no seu peito, ouvia até o coração de Jesus, intimidade do nosso Senhor. Ele escreveu assim, ó, nessas cartas também curtinhas: maior é o que está em nós do que está no mundo. Então, se está difícil, creia isso, receba isso na sua vida. Cristo vive em mim, maior do que está em nós, em cada um de nós, o que esse mundo pode oferecer. Nós temos a vida eterna dentro de cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. João escreveu isso e viveu isso. Foi o único que morreu de velhice. Cristo vive em mim. Apóstolo Paulo. Não é só cantar. Eu gosto demais de cantar esse hino. Cristo vive em mim, aleluia. Mas tem que receber isso como promessa e viver. Bom, foi 10 minutos passar por dia aí um pouquinho. Agora vem a palavra. Agora vem a palavra. Daniel, capítulo 3. Aleluia. E deixa sua Bíblia aberta em Daniel, capítulo 3. Passagem conhecida de todos nós, quem não conhece aí? A estátua, a fornalha, os jovens, todos nós já ouvimos falar em algum instante nossa caminhada aí dessa passagem. No capítulo 2, conta a história do rei Nabucodonosor, esse nome bem diferente. Ele teve um sonho e ele chamou todos ali do palácio, da redondeza, sábios. Eu até anotei aqui que tinha sábios, tinha videntes, tinha pessoas ali que eram prontas para isso, para estar ali bajulando ele. E ele teve um sonho e chegou para eles assim: ó, tive um sonho e quero que alguém me ajude aqui a esclarecer que sonho foi esse e como foi esse. O que é o mais normal de cada um perguntar? Tá bom, me conta aí como foi seu sonho. O mais difícil, ele não contou nem o sonho. Ele queria que revelasse o que ele sonhou, o que queria dizer, e não contou o sonho. Ele falou: vocês estão ganhando tempo, vocês estão me enrolando, eu quero alguém. E vinha todo mundo assim: mas Senhor, ei, você tem que falar o que você sonhou para a gente poder decifrar. Vocês estão me enrolando, tentando ganhar tempo, vai todo mundo ser morto, despedaçado. Ele fala assim: despedaçado, e seus lares também serão todos destruídos. Daniel, como também já estava entrando para servir, era um jovem usado por Deus, que buscava, que orava, que jejuava, que fazia tudo que agradava o coração de Deus. E mais 3 jovens amigos. Vocês lembram dos nomes deles? Não, o nome deles. Acho que todo mundo que prega isso faz isso, né? Eu anotei também, ó. Eu já decorei, mas eu anotei. Ananias, Misael, Azarias. Era o nome deles. E Daniel? Tinha outro nome? Oliveira, né? Daniel era Daniel mesmo. Daniel era Daniel mesmo. O rei tentou mudar, colocando lá Beltesazar. Mas ele chamou esses amigos deles, que a Bíblia nos diz que eles moravam junto também. Que ele foi na casa, chamou os 3 assim: ó, o rei endoidou.
ficou doido, vai matar todo mundo, e nós estamos nessa também. É usado, vai espalhando aí, ó. Aquele pastor lá colocou a mão, sabe, curou. Mal sabia eles que é Deus que faz isso. É Deus, não é o pastor. Mas para Deus fazer isso através daquela vida, daquela pessoa, tem que se consagrar, tem que buscar, tem que andar no caminho, que o apóstolo Paulo sempre falava. E esses jovens faziam isso junto com Daniel. Daí ele mandou dizer, eu anotei o nome do rapaz também aqui. Tinha um chefe, Arioque, o capitão da guarda do rei. Daniel chamou ele e falou assim, ó, vem cá, faz isso não mata ninguém não. Eu vou conversar com meu Deus. Essa noite eu vou conversar com meu Deus. E o meu Deus vai revelar isso. E foi dito e feito. No outro dia ele chegou, entrou no palácio, na frente de Nabucodonosor, e já chegou falando assim, ó, o negócio é o seguinte, o Senhor sonhou com uma estátua grande, que na cabeça tinha ouro, o seu peito e braço tinha prata, o ventre e as coxas cobre, pernas ferro, pés de ferro e barro, os pés. E também no seu sonho uma grande pedra foi deslocada, não por mãos humanas, mas foi deslocada, e essa pedra chegou nessa estátua que você sonhou e derrubou tudinho. E quer saber mais? Essa cabeça de ouro aí é o seu reino. Outra coisa que a gente tem que admirar, o crente também é ousado. Ousado. Porque se você está com Deus, você não tem que ter medo de nada. Se você está falando a verdade, você não tem que ter medo de nada e de ninguém. Não tem que ter medo. Olha que ele estava no palácio. Nabucodonosor podia chegar assim e falar, ó, Daniel aí tá doido, me desafiou, mate. Podia, não podia? Como mais para frente, se você continuar lendo lá no capítulo 6, né, ele foi até para uma cova. Por outro rei, mas com eles funcionava assim. Eu creio que, eu imagino assim que na cara do Nabucodonosor ficou olhando assim, mas esse rapaz acertou tudinho. Mas será que é verdade isso de acabar o meu reino? Tanto que no capítulo 3, que é esse que a gente está entrando agora, ele manda construir o quê? Uma estátua. Só que dessa vez toda de ouro. Olha como o homem é teimoso. Daniel já revelou de Deus. Ele foi teimoso, não foi ousado. Ele foi teimoso e burro. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de 27 metros de altura. Fala tantos côvados, só que eu não entendo de côvados. É a distância do dedo até o cotovelo aqui, 600 côvados. Por 3 metros de largo. Ou seja, era bem alto. A altura de um prédio pequeno. E toda de ouro. Ô riqueza, hein? E falou mais: todo aquele que não se prostrar perante a minha imagem. Eu quero saber onde estão esses jovens aí, esses ousadinhos aí, amigo de Daniel. Eu vi um aqui, ó, ousado. Eu queria que ele falou assim: é Daniel e aqueles outros 3 lá, né? Eu quero ver agora. E isso tinha gente no palácio falando: ó, tem uns judeus aí que estão cativos, que eles são fogo, viu? Ah, é? Então quando tocar, aí agora vem as palavras difíceis aqui. Mas quando tocar a trombeta, vou na palavra aqui, ó, Daniel 3, entra aí, gente. Capítulo 3, versículo 4. Então um arauto clamava alto, aquele que estava regendo tudo, ordenava-se a voz aos povos, nações e línguas, que no momento em que ouvides o som da corneta, olha, não é um só não é um tambor não, gente, tinha uma orquestra ali, corneta, flauta, harpa, sababucha, quando eu perguntar o que é isso do Adriano ali, saltério, xilofone e todos os tipos de música, vós os prostrarei e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado no meio de uma fornalha ardente de fogo. Isso é o que? Para amedrontar. Ainda mais jovens. Amedrontar jovens. Mas mal sabia eles que eles estavam vindo da terra de Israel, Jerusalém, onde que desde os 12 anos eles aprendiam
a palavra de Deus. Mal sabia ele que Êxodo 20 determinava lá, não se prostrar a imagens. E eles guardavam aquilo no coração. Sabe, judeus lá, Jerusalém, Israel, Judá, tinha até as fitinhas coladas na testa, assim que eles usavam, as crianças, quando começavam a aprender, para decorar aquilo mesmo. Então, os 10 mandamentos para eles era tranquilo. Agora eu creio assim, está ali a estátua, está erguida a estátua, já começou aquele barulhão todo, é hora de se prostrar, é hora de se prostrar. E agora? Tem uma coisa que é revelada aqui. Eu vou chamar aqui o Juninho e o Adriano. Vem cá. Vem cá, são jovens. Eu também sou jovem, só que eu estou com a barba pintada. Fica você aqui, fica você aqui. Ali tem uma estátua. Nós somos firmes e fortes. Como somos firmes e fortes? Chega mais perto. Eles estavam juntinhos. Está perguntando quem é pedido. Não sei como dizer, a Bíblia não detalha, né? Mas dos 3, o mais bonito, Daniel não estava lá. A Bíblia não relata onde eles estavam, ou Daniel estava, né? Existem pensamentos da teologia que ele estava junto com Nabucodonosor por ter essa proximidade, ser inteligente, ser usado por ele. E tem outros que falam que ele até saiu amando do rei para não morrer, porque já sabia o que ia acontecer. Ele gostava muito de Daniel, mas aqueles 3, nós 3 aqui, ele não conhecia. E tocou, e fez o barulho, e aconteceu. Se eu estivesse sozinho, e se eu estivesse sozinho, olhando aquela estátua, e um monte de gente se prostrando no mesmo instante, o que a Bíblia diz? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aquilo ali é o quê? Salmo, né? 91, já era daquela época. Tinha salmo, sim. Então permaneceu no coração dele. Creio que o Adriano aqui estava já tremendo. Tem muita gente, eu também. A gente tem fé, mas também temos medo. Por que não? Chegar alguém com uma arma na minha cabeça e querer roubar o carro, eu vou me assustar. Eu tenho fé. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E se eu partir naquele momento ali, eu creio que eu vou para o céu. Mas assusta, não assusta? Eu creio que a fornalha também estava perto ali. Estava aqui. Não perto da gente ali, mas estava ali. Dava para ver aquela fornalha. A fornalha sai aqui labaredas. Eu chego assim, e agora? Vamos ficar aqui, tá vendo? E agora? Vamos ficar aqui. Ali, ó, união entre os irmãos, união. Um deu força para o outro. A palavra de Deus diz assim, ó: aquele que está fraco, o mais forte vai lá e levanta. Se um daqueles 3 ali estivesse fraco, eu creio que os outros 2 pegaram e levantaram-se. Não vai, viu, Adriano? Se você baixar aqui, eu vou ficar te segurando. Você também não. É assim. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então esses 3, um se apoiou no outro também, com a mesma fé, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Glória a Deus. Por que você está falando isso, Léo? Porque a dificuldade virá. A fornalha vem, e vem hoje, nos dias de hoje. Vem, a dificuldade vem. Porque quem está livre aqui de dificuldade, Senhor, depois eu vou pedir para orar por mim aqui na minha cabeça. Falar, eu não tenho fornalha, eu não tenho dificuldade nenhuma, eu estou livre de todas as coisas. Glória a Deus, vem orar por mim que eu vou ficar aqui ajoelhado. E eles não se curvaram. O que aconteceu? O rei ficou mais bravo ainda. Gastou tanto com aquele estado, achou que ia tudo acontecer da maneira dele, do jeito dele. Mas tem os teimosos ali. Crente teimoso na palavra, firme na palavra, obediente à palavra, e não se prostrar. Dificuldades vêm. Eu anotei algumas que Deus foi me passando. Jovens, sabe, tem jovens que já passaram até de 17, 16, 18 anos. Meninas, jovens, não vou nem olhar para cá. Vai falar, leva o olhando para mim. E
são virgens. Glória a Deus por isso, porque estão aqui obedecendo aqui. Mas a fornalha vem, por quê? Porque tem amiguinha na escola que fala assim: o quê? 18 anos, 17 anos e não temos agarro ainda? Aquele menino lindo te ama e você nada. Que é o... Como é que eu aprendi no garagem lá? O vídeo de boca. Mas nem isso, pai, isso é um absurdo. Não estão se contaminando. Não estão se contaminando. Não estão se contaminando. Mas a fornalha está bem do ladinho desses jovens. Negócios, nós homens, mulheres também, às vezes com uma canetada ali, às vezes com um computador, um Ctrl Alt lá, cola, copia, ali você consegue ganhar uma nota. Ninguém vai ver. É um copia, cola, joga ali, ninguém vai ver, ninguém está sabendo. E você vai ganhar um dinheiro. E outra, e vem gente ainda do seu lado para falar: ó, todo mundo faz isso. Você não é todo mundo, não. Você não é todo mundo. A fornalha está lá ardendo. Ó, se você fizer isso, você dobra logo, você ajoelha aí. Você não vai entrar naquela fornalha. O mundo faz isso. O mundo oferece essas coisas. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que Deus não nos livra da dificuldade. Ele não nos livra da dificuldade. Ele vai junto conosco nela. Ele não livrou aqueles 3 da fornalha. Mas mais para frente aqui, um momento grande é que ele estava junto. E assim continua nos dias de hoje. Léo, é difícil mesmo, realmente. Eu vejo ali meus amigos todos namorando, saindo e tal, e eu, que virgem, nem beijo, nem nada. Permaneça firme em obediência. Você não sabe, se eu fizesse aquilo ali, eu ia pagar todas as minhas contas. Eu ia pagar todas as minhas contas. Ia resolver isso. E não é nem tão grave assim, é um pecadinho, lembra que já foi falado hoje? É um pecadinho. Não vai afetar ninguém, para. Não tem que ser tão crentão assim. Não tem que ser tão rígido assim. Cuidado. É melhor ir para a fornalha com Jesus. É melhor passar dificuldade com Jesus. É melhor apertar as contas no final do mês com Jesus do que estar prosperando, casando ímpio sem Jesus. Aqueles que estão, glória a Deus por isso. Estou nesse caminho. Estou correndo esse caminho. Estou percorrendo. Mas tudo na hora dele. Tudo no tempo dele. E talvez às vezes se eu tivesse hoje eu perderia tudo. Ele sabe, eu não sei. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. A Babilônia te escraviza, mas Deus te liberta. Eles estavam na Babilônia, mas eram de Israel. Nós estamos nesse mundo, mas somos do céu. Saiu sem querer. Não quis rimar aqui não. Eles estavam na Babilônia, mas eram de Israel, aqueles 3 jovens. E todos nós aqui estamos neste mundo, somos estrangeiros, mas somos do céu. Somos pertencentes ao reino do céu. Um exemplo que aconteceu aí há 2 semanas, bem forte comigo, pessoal, testemunho. A gente foi trabalhar na festa da uva. Eu, o dono e alguns jovens que estão aqui, que ajudaram algumas pessoas. Outras não vieram, mas estão bem vindo. Uma festa do mundão mesmo. Mundão, pesado mesmo. Bebida, tudo. Mas aquela barraquinha ali, aquele cantinho ali, que estava do lado de um palco grande ainda. Aquele barraquinho ali, estava escrito Comunidade Cristã da Família. Aquela barraquinha ali estava brilhando. Porque a gente estava no mundão, mas a gente não estava se contaminando. A gente estava firme e forte em união ali. Firme e forte com mãos dadas. Mesmo que queimando os dedinhos na chapa ali, mas estava
firme e forte. E vinha aquelas músicas fortes do passado, sabe, internacional. Você deu um pezinho que queria fazer assim. Eu tava, tá amarrado. Do lado, o palco do lado. E aquelas músicas antigas, românticas assim. Daí já vi que o cara tava na chapa lá, já ficava assim. Tá amarrado, eu aprendi. Luta. Aí foi tenso. Passamos pela prova dando glória a Deus. Gente chegando, bebendo, bafo. Teve um que passou mal, caiu quase que em cima do Doni lá. Mas a gente estava indo com propósito, para a obra. Trabalhar a obra. Isso que eu quero. Por que eu estou falando esse testemunho? Esses 3 jovens estavam no meio da Babilônia. No meio da Babilônia. Se você pegar livros aí de história, apócrifos, livros normais para ler, o que acontecia na Babilônia? Coisas terríveis. E aqueles 3 jovens separados que não se curvaram, estavam ali no meio. Então às vezes Deus permite essas coisas. Permite. Mas o que eu falei lá antes? Ele vai te dar aquilo que você consegue suportar. Não vai passar disso. Deus não quer esmagar ninguém. Deus não quer nem um filho caído. Ele não quer isso. Ele nos ama. E eles foram aprovados. Sempre tem um. Chegou um lá que falou no ouvido da Nabucodonosor. Tem aqueles 3 judeus lá que eu já te falei sobre eles. Em pé. Continuaram em pé. Atrevidos. Daí o rei falou: traga eles para cá agora, pertinho aqui, agora eles vão sentir o calor. Ele já ficou perto da churrasqueira, sabe como é que é, né? É uma churrasqueira, esquenta a mão, queima. Imagina uma fornalha, onde que dava até para andar lá dentro. Amarre-os pelas mãos e os pés. Ou seja, o inimigo, quando vê que você está forte, você acha que ele vai desistir de primeira? Não, ele vai com mais força ainda, ele vai te intimidar até fazer você desistir. Mas a palavra de Deus diz que a gente tem que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá, ele vai ver assim: ó, com esses daí não dá para brigar não. E sai fora. E chamou, a Bíblia diz aqui que chamou os homens mais fortes que tinham ali. Eram os homens mais fortes. Amarraram e pegaram os 3. E ele falou: eu vou tocar de novo. Minha orquestra aqui vai tocar de novo. Se vocês estão tendo uma chance, eu creio que isso agora é do Léo aqui. Já que vocês são amigos do Daniel, então eu vou dar uma chance para vocês ali. Vou tocar de novo. E a banda lá tocou de novo. E eles firme e forte de novo ali. Juninho, Léo, um segurando o outro ali. Não se prostrar. Daí ele ficou com tanta raiva que falou: 7 vezes. E eles falam de 7, né? Número de Deus, você vê 7 vezes mais. Aquece esse negócio. E lançaram os 3 na fornalha ardente de fogo. E estava tão quente, tão fervorosa, que aqueles homens fortes que lançaram os 3 na fornalha morreram no mesmo instante. E isso tem mais ensinamento para nós. Quem quer te tacar no fogo, vai morrer no fogo. Quem quer te pôr no fogo, vai morrer no fogo. Não é você não. Mas para isso você tem que estar firme e forte com o nosso Deus, nosso Senhor. Porque existem pessoas que querem te pôr na prova. Não prova de Deus, é pôr no fogo mesmo. Que prova de Deus é pôr no fogo, na fornalha. Quer te empurrar no fogo, quer te ver queimando. Aqui a gente aprende que são essas pessoas que vão para o fogo. E você não. Quer dizer, você foi para o fogo. Vai para o fogo. Os jovens foram para o fogo. Mas não aconteceu nada. E o rei? Cadê? E o rei? Aquele falou no 11, E aquele que não se prostrar e adorar que seja lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Aqui eu já falei. No 13. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxesse Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles então trouxeram estes homens perante o rei. Aqui Nabucodonosor dá uma chance para eles, que eu também já falei. 7 vezes mais, está lá no 19. O Caio deve estar bravo comigo, não vou nem olhar para lá.
Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma de um semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Olha dos homens fortes que eu falei aqui, ó, no 20. Ele ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus e suas outras vestimentas, e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente, a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso é impressionante demais, gente. Eles estão carregando, então eles estão juntos. Como é que mata um e não mata o outro? Quando não chegou a sua hora, não é para você morrer, não. Não é, não está na hora de você morrer, não. Não importa a fornalha, não importa a dificuldade. Deus nos guarda e protege. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor ficou espantado. Ele levantou-se apressadamente e falou, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados ao meio do fogo? Aquele espantado: só eu que estou vendo isso? Vocês têm certeza que Daniel não foi junto, não? Só Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles responderam e disseram ao rei: verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos. Eis que vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo, e eles não têm nem ferimento, e a forma do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! O que a gente aprende com isso também? Está no meio da fornalha, permaneça de pé. A gente abriu a palavra dessa noite, permanecendo de pé. Lembra Ezequiel? Permaneça de pé. Mas está no meio da fornalha, permaneça de pé. O que eles estavam fazendo? Caminhando. Eu creio que eles estavam conversando ali. E aí, está quente? Uma fornalha. Caminhando. Em meio à dificuldade, o crente caminha. O crente dá glória a Deus. O crente não vai para o cantinho, não, ficar desesperado e ser queimado. Ele caminha, porque ele sabe que o 4º homem vai aparecer. Ele sabe que em algum momento o Filho de Deus vai aparecer e vai estar lá. Olha, eu digo eu, que a gente estava nós 3 aqui, se de repente a gente estivesse lá, eu vi aqueles olhos de fogo entrando ali, entrando. Falei: agora pode aquecer 21 vezes. Agora pode aquecer, agora pode fazer o que quiser. O meu Senhor e Salvador está aqui comigo. E eu não vou desgrudar dele, não. Vou ficar juntinho. E a vida continua sendo assim, gente. É só a gente usar. Está na fornalha do emprego? Creia, o 4º homem está lá. O seu casamento está passando por uma fornalha? Creia, o 4º homem está junto. Glória a Deus. É na saúde. Este 4º homem aqui, que é o médico dos médicos, está junto, e ele vai entrar no quarto. Tem um médico ali, tem o anestesista, tem o cirurgião, e tem um médico dos médicos que chega e entra assim: está ouvindo, pastor Luiz? Está ouvindo, pastor Luiz? Tem o médico, cardiologista, anestesista, a enfermeira, mas o médico dos médicos vai chegar lá, e eu creio que de branco também, olha de fogo e fala assim: aqui é meu servo, aqui é meu servo, eu que estou fazendo cirurgia e operação. Ele usa pessoas, usa os canais, bens, vasos, mas o 4º homem está nesse quarto aí, pastores. O 4º homem está nesse quarto, mas é isso mesmo, está aí, pastor Luiz. Só abrir um parênteses aqui, estou terminando, falei com o pastor Luiz agora de tarde, e ele me contou algo maravilhoso que eu vou compartilhar com a igreja, que é a honra e glória de Deus. Ele ficou essa semana, todos sabem aí que vai ficar uma semana lá, vai emagrecer um pouquinho também, cuidar com a taxa da diabetes dele. E sabe o que eu fiquei sabendo essa tarde aí, que ele me contou? A equipe
equipe do hospital lá, a equipe do hospital separou uma salinha para ele orar e orar por pessoas do hospital lá dentro. Olha o que Deus está fazendo lá em Jandaí. Olha o que Deus está fazendo. Quando ele me falou isso, quando eu ouvi o áudio, eu fiquei todo arrepiado. A Patrícia também mandou no grupo. Tem uma salinha. O paciente, o pastor Luiz, quando ele quiser orar, ele vai naquela salinha lá e ora. E ele me contou, já evangelizou 2 famílias católicas. Uma vai vir conhecer aqui a comunidade. Já falou que vai vir aqui. E ele fica falando de Jesus o tempo todo lá. Está na fornalha? Está na fornalha. Quem quer estar internado no quarto do hospital? Sabendo que o coração ele está com bem entupido. É uma fornalha, está sendo a fornalha dele. Mas ele sabe que o quarto homem está lá junto com ele. Ele está aproveitando todo esse tempo que ele está lá. Está falando de Jesus naquele hospital. Está evangelizando naquele hospital. Sabe o que eu lembro? Isso me faz lembrar do apóstolo Paulo, quando foi para Roma. Já falei isso várias vezes, mas é tão lindo que eu gosto de ficar repetindo. Quando ele foi preso, amarrado pelos pés também, amarrado pelas mãos, ficava no fundo da cadeia. A cadeia de Roma é bem descrita, que era a parte mais sombria, a parte mais úmida, mais suja. Mas tinha que ficar guardas vigiando ele, porque o mundão faz o que quer, mas o mundão conhece Jesus, e muitos têm medo de Jesus, medo, porque sabe o poder do nosso Deus. Então eles ficavam assim, né? Vai que eles tentam fugir, vai que dá um jeitinho, vem os crentes doidos aí e roubam o apóstolo Paulo. Sabe o que ele fazia? Chegava a guarda petroliana ali, quando ia tocar, eu creio que ele chegava lá para um para o outro. Vocês já ouviram falar de Jesus? Aí ele começou a evangelizar dentro da fornalha dele também. Tanto que Roma, a Itália, uma das maiores igrejas, foi para o lado católico, mas foi evangelizada, a sementinha foi plantada. Depois teve outras coisas, mas isso não é assunto para essa noite. Mas começou ali a falar de Jesus Cristo. Começou aquela cadeia ali. E o pastor está fazendo a mesma coisa ali naquele hospital. Está vendo? Deus sabe de todas as coisas. Deus nunca falha. Foram atados, mas nada pode prender um adorador. O Salmo 119, 45 fala: eu andarei em liberdade, porque eu tenho meu Senhor. Pois busco os teus preceitos. Não negocie preceito. Sabe aqueles 3 jovens, já falei que eles foram atrevidos, mas eles chegaram na frente de Nabucodonosor e falaram assim: ó, nem convém ficar falando com você sobre isso. Se Deus nos livrar dessa fornalha, Ele é Deus. E se quiser que a gente também entre nessa fornalha, Ele continua sendo Deus. Olha o que Deus fez, ó. Vai lá, meu filho. Vai lá e entra lá com esses jovens aí, porque eles moveram meu coração. E aqui tem homens e mulheres que continuam fazendo isso, movendo o coração de Deus. Sabe, uma simples oração, 5 minutos, 3 minutos. Você chegou no seu quarto ali, fechou a porta do seu quarto e orou. Você move o coração de Deus. Pai, me perdoa, Pai, eu errei nisso, Senhor. Me perdoa, o Senhor sabe, não tem como esconder. Receba, Senhor, essa oração. Vem com a sua presença. Pai, obrigado por esse dia, Senhor Jesus. Eu estou com o meu corpo quebrado aqui, mas eu senti a sua presença o dia todo, Pai. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela comida. Obrigado pelo comer lá no gauchinho. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos estar aqui. Obrigado, Senhor. Tem feito essa oração verdadeira. Pai, eu peço pela minha família, Senhor. Está difícil vir por esse caminho. E Deus só fica assim. Eu creio que Ele fica no seu trono assim. Esse filho fala comigo. Ele fala. Essa é a voz do Alisson. Essa é a voz do Alisson. Está falando de novo comigo. Fala, meu filho. É tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Essa é a voz da vida minha. Vai dar certo. Continua. Permanecendo em pé, permanecendo firme, que vai dar certo. Vai dar certo. Eu creio. Não se prostrar. Aqueles 3 jovens não se prostraram. Você não se prostrou. Você continua firme e forte. E ninguém aqui nessa igreja vai se prostrar perante as coisas desse mundo. O inimigo é um derrotado.
derrotado. Já foi derrotado naquela cruz e continua sendo derrotado. Olha que eu fiz aqui. Vocês têm poder para isso, vocês são filhos. Eu estou liberando esse poder para cada um de vocês. De colocar a mão, o pastor Aguiar falou que está recebendo essa bênção. Eu creio nisso, nesse dom. Vai colocar a mão, já faz isso, mas vai fazer mais. Colocar a mão e está curado. Em nome do Senhor Jesus. Assim como o pastor Luiz vai voltar com toda a carga, barriguinha menos, e vai continuar usando aqui as quinta-feiras, aqui o monte, a casa dele, os bares, onde quer que ele ande, está curado em nome do Senhor Jesus. É promessa, receba essa promessa. Glória a Deus, Pessoas que aleluia. estão enterrando, foi falado aqui cedo, pessoas que estão enterrando seus talentos. Tem o dom de louvar, de pregar, de evangelizar, de falar de Jesus, e às vezes enterra. Não faça isso não. Não faça isso não. Permaneça firme e em pé, e ouvindo a vontade e a voz de Deus. Aleluia. Irmãos, às vezes obedecer nos leva a uma fornalha. O mesmo apóstolo Paulo falou: maior a perseguição, maior a bênção. Está lá em 2 Coríntios. Mas ele escreveu também que nada vai nos separar do amor de Deus. E essa eu peço para colocar em Romanos 8, versículo 35. É melhor estar com Deus, mesmo que seja na fornalha. Ele tem um encontro com você. O fogo não destrói a sua fé. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, essa fornalha aí que você está passando? Ou a angústia, ou a perseguição? Tem gente perseguida aí? Ou a fome, a dificuldade financeira, a nudez? Ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Aqueles 3 jovens foram entregues à morte. Eles poderiam morrer naquela fornalha, mas eles não titubearam, eles não voltaram para trás, eles não se renderam. Eles colocaram isso no coração: por amor a ti, meu Deus, por amor a ti. Se o Senhor quiser nos livrar, vai livrar. Se não quiser, eu estarei junto com o Senhor do mesmo jeito. E o 30. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nem um Nabucodonosor vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E o 40 acabou. Que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Todas essas provações, toda essa dificuldade, toda fornalha, em frente, passe, e digo mais, andando e caminhando. Glória a Deus, aleluia. Quer mais uma para você guardar no seu coração e sair falando para todos amanhã, no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, sua família, quando chegar em casa? E está na Bíblia, no 25, versículo 25. Deixa eu ver. Ele respondeu e disse: eis que eu vejo 4 homens soltos, caminhando no meio do fogo. Eles não têm ferimento, e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Deus vai mostrar para o seu inimigo que você não está sozinho. Deus vai mostrar para quem está te perseguindo, para a dificuldade, que você não está sozinho. Esse mostrar aqui é espiritual. Sabe-se os bichos aí, os capetas, os potestades, esses vão ver que você não está sozinho. Se alguém está te perseguindo, uma hora vai ver que você não está sozinho e vai desistir. Guarda essa, guarda esse versículo 25. Nós não estamos sozinhos. E finalizando, Isaías 43, o profeta abençoado. Não podia faltar.
versículo 1 e 2 e 3 também. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Põe seu nome aqui. Assim diz o Senhor, Luzia. Assim diz o Senhor para você, pastora Lélia. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, olha o fogo, é fornalha aí, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória a Deus e aleluia. Agora, irmãos, vamos aplaudir Jesus primeiro. Glória a Deus. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua presença e pela sua palavra. Agora eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Caio, tem aquele livro lá, se conseguiu achar? E a gente vai cantar junto um hino bem conhecido. Perdoe, mas se puder apagar um pouquinho essas luzes. Essa história toda está num hino bem conhecido nosso. Agora cante assim, ó, vivendo isso. Se você está enfrentando uma fornalha, está enfrentando uma dificuldade, você vai estar cantando para Deus essa letra aí. E crendo, que não adianta só a gente cantar, falar, tem que crer e viver isso. Amém? A letra também. Então vai eu e o Mateus aqui. É o tempinho necessário para você lembrar da sua fornalha. O que é a sua fornalha? É uma dificuldade. É uma dificuldade que você possa estar passando essa noite. Lembra que eu falei? Pode ser saúde, pode ser financeira, pode ser conjugal, pode ser tantas coisas. Nesse momento eu sei que tem pessoas aqui que estão passando, ou até dentro. Creia que esse quarto homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, está juntinho com cada um. Está juntinho com você aí. Fala, eu estou passando mesmo, estou passando essa fornalha. E estava até um pouco desanimado. Mas ó, a primeira palavra dessa noite: permanecer de pé, firme, não se prostre perante as dificuldades do inimigo. Ó, agora vai. Oh, aleluia. E canta junto, declara. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Você entregou seu coração para ele? Desde quando te entreguei meu coração. Todos nós. Não vale a pena te negar, em troca de viver. Se morrer por ti, O apóstolo Paulo falando, ó, significa viver. morrer é lucro, estamos com Jesus. Viver é Cristo. Senhor.
você. Nós vamos encerrar já. Gostaria que trouxesse o gasofilácio. Eu não sei se você entendeu, mas se você não entendeu, procure entender que este pedaço de madeira é o maior desafio na vida do cristão. Aquele que entender, ele nunca mais vai comer migalhas, ele vai comer o melhor dessa terra. Eu estou falando e fazendo um desafio para você. Então, meus queridos, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, se dirija ao gasofilácio. Não faça troca com Deus, mas honre a casa e a obra de Deus, que Deus vai te honrar. Estou falando assim compassadamente para você entender que esse Deus vivo e poderoso está aqui. Amém? Então, se você trouxe, se dirija ao gasofilácio. Ó Santo Eterno Deus, aqui estamos reunidos. Ó Deus maravilhoso, abençoa, meu Deus, meu Pai, os dízimos e as ofertas, meu Deus, que estão sendo recolhidos neste lugar. Aqui nós temos aluguel, temos tantas coisas para pagar, mas o Senhor, o nosso Deus, que nos tira da fornalha de fogo, tem honrado cada um aqui neste lugar. Abençoa, meu Deus, meu Pai, aquele que entendeu, que dizimou e que ofertou, e aquele também que não o fez. Eu creio, abençoa todos iguais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, meus queridos, gostaria de orar nesse momento. Eu gostaria que você se levantasse, mas é um ato de fé e de amor. Nós estamos reunidos como família de Cristo, admira quem, e nós vamos orar pelas pessoas enfermas e também pelo nosso pastor Luiz. E quando nós ficamos nos hospitais, eu fiquei ali com Covid, nós nos sentimos sozinhos, viu? Estou falando que se você nunca sentiu, eu senti, o pastor Luiz está sentindo. É uma opressão dentro dos hospitais, é uma opressão muito grande. Você sente algo, é uma luta espiritual lá dentro. Só pode dizer isso quem passou. Eu ficava ali, sabe, orando, ficava lendo minha Bíblia, e eu recebi uma cartinha que eu nunca vou esquecer, de uma pessoa aqui da igreja. Era um jovem, uma só cartinha. Ainda falava: nossa, pastora Guerra, tem tanta gente lá na igreja. Eu nem falo de número de pessoas, que hoje eu não me preocupo mais com número, não me preocupo mais com quantidade, mas me preocupo com qualidade. Eu recebi aquela cartinha, eu comecei a ler ali no quarto, estava ali com Covid, e aquele quarto eu estava sozinho ali. Quando eu comecei a ler aquela cartinha, eu comecei a chorar, porque as palavras que aquela menina, hoje uma moça, ela escreveu para mim, não era ela que escreveu, mas eu vi Deus escrevendo para mim, para me confortar naqueles dias de angústia e de tristeza que eu passava ali. Por isso que eu digo para vocês, se você ainda não pode visitar, mas se você não falou com o pastor Luiz, eu gostaria que você falasse, porque nós somos uma família aqui. Ele merece, é um homem de Deus. Eu falo porque conheço ele. Pessoas já me ligaram dizendo para mim, não agora, desde faz há muito tempo, aquele homem orou, eu caí lá e eu fui curada. Só que ninguém dá testemunho não, viu? Recebe a cura e não dá testemunho. E eu falo para vocês, Deus tem agido na vida do pastor Luiz. Eu creio que levou ele lá para a fornalha, lá para o deserto, para depois ele começar a usar ele e fazer coisas grandes acontecer. Eu creio nisso, porque o nosso Deus, ele prova, depois ele aprova. Então eu creio nisso. Então vamos orar. Gostaria que neste momento você apenas fechasse os seus olhos, se você crê nesse Deus poderoso. Se você não crê, pode ficar de olho aberto. Ó Santo e Eterno Deus, eu te peço, meu Deus, meu Pai, ó Deus, estamos com as mãos voltadas para aquela cidade de Jundiaí, naquele hospital, meu Deus, meu Pai, regional,
Ó Deus, visita o teu servo lá, meu Deus, meu Pai, conforta ele. E que aqueles exames, meu Deus, meu Pai, eu creio que nessa próxima semana, que começa amanhã, eles vão dar todos normais. E o Senhor vai levar ele, meu Deus, para aquela cirurgia. Estamos com as mãos endereçadas para aquela cidade de Jundiaí. Ó Deus, em nome do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, abençoa o teu servo lá, meu Deus, que ele tem sido fiel contigo. Guarda ele, meu Deus, meu Pai, coloca anjos ali ao lado dele, porque eu creio que na hora que ele entrar naquele centro cirúrgico, ele deitar naquela mesa, aqueles instrumentos, meu Deus, meu Pai, não vão ser colocados na mão de homens, mas vai ser colocado, meu Deus, meu Pai, nas suas mãos. E o Senhor vai fazer aquela cirurgia, meu Deus, meu Pai, e o seu nome será glorificado nos céus e na terra. Abençoa o teu servo, meu Deus, meu Pai. Tenho conversado com ele, eu tenho visto fé, como o pastor Léo falou. Até mesmo uma salinha preparada ali, porque as pessoas começaram a pedir oração para ele. E tudo isso que está acontecendo naquele lugar, no final dos tempos que estamos vivendo, é para que o seu nome seja glorificado. Abençoa a vida da sua esposa, que ela tem, meu Deus, meu Pai, às vezes estado ali com ele. Guarda a vida da sua esposa, da sua filha, do seu filho, da sua nora, do seu genro, dos seus netinhos. Ó Deus maravilhoso, guarda, meu Deus, porque eu creio que a partir da hora que ele entrou naquele lugar, o Senhor começou a escrever uma nova história na vida dele. Porque o Senhor é um Deus que escreve. O Senhor é um Deus que escreve, meu Deus, meu Pai, e muda a nossa história todos os dias. E o Senhor vai mudar a história dos teus servos. Amém? Eu creio, meus queridos. Eu não tenho visto mais ninguém orar pelo nosso Brasil. Eu não tenho visto mais as igrejas orando pelo nosso Brasil. Quando houve tudo aquilo, esse movimento aí de política e tantas coisas, eu vi muita gente orando, não. Hoje esqueceram. Então essa bandeira que representa o nosso Brasil, gostaria que nesse momento, gostaria que alguém ajudasse, pode ser a esposa dele. Vocês têm autoridade para isso. Vocês têm o coração na obra de Deus. Nós vamos orar para que Deus possa olhar neste momento aqui, neste lugar, para que Deus possa entender e ver que ainda existem verdadeiros adoradores que adoram em espírito e verdade. Ó Deus maravilhoso, estenda as suas mãos em direção a essa bandeira. Ó Deus, abençoa, meu Deus, meu Pai, o nosso Brasil. Guarda, meu Deus, meu Pai. Nós estamos vendo que nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual, mas nós também sabemos que maior é o que está com as mãos sobre o nosso país, é muito maior do que qualquer coisa. Guarda, meu Deus, meu Pai, o nosso Brasil. Guarda, meu Deus, meu Pai, as nossas crianças. Guarda a vida dos casais, meu Deus, meu Pai. Entra nas casas que malavas tu te canta lá. Ó Deus maravilhoso, guarda as igrejas, meu Deus, porque nós estamos já sentindo e sabendo que a perseguição virá, mas agindo Deus, ninguém vai impedir. Guarda, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o nosso Brasil. Nós sentimos e sabemos, como igreja de Cristo, aqui nesta pequena cidade de Louveira, que as mãos do Senhor está sobre o nosso Brasil. Eu creio, meu Deus, o que eu tenho pregado, meu Deus, meu Pai, está escrito na sua palavra, e ela não vai voltar vazia.
E ali, meu Deus, meu Pai, Isaías capítulo 41, 10 diz: não temas, eu estou contigo, eu sou o teu Deus. E nós sabemos que o nosso Deus está com a mão em cima do nosso Brasil. Amém? Se você crê, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Ele é um Deus vivo e poderoso. Ele tem respondido sim às nossas orações. E aquele que crê, obrigado, Dom. E aquele que crê, verás a glória de Deus, Roberto. Eu creio. Então, meus queridos, viva todos os dias como se fosse o seu último dia, porque o Senhor está voltando, amém? Então vamos dar a bênção apostólica. Diga comigo que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora, para sempre, desde agora, para sempre. Fale como um valente de Deus. Ó, Satanás, ele tem que tremer, o chifre tem que entortar. Então você vai falar agora com voz de trovão. Desde agora, para sempre. Grito de guerra dessa igreja: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Que Deus te abençoe e tenha uma semana de vitória com Jesus. Amém.